Fala comigo, pessoal. Aconteceram algumas coisas bem importantes, relevantes para a nossa vida essa semana, e eu vou compartilhar algumas delas com vocês, principalmente aquilo que pode ter algum impacto direto na nossa vida. Então eu resolvi separar aquilo que vai fazer diferença na sua semana, tá? Alguns aspectos são importantes que a gente entre em detalhes e outros são notícias do dia a dia que a gente só vai passar rapidinho, tá? Primeira etapa aqui do que a gente está para conversar aqui é em relação à Apple, que anunciou um investimento de 500 bilhões de dólares, quase meio trilhão de dólar de investimento. A empresa, claro, não vai investir tudo isso agora de cara, porque eles querem fazer aí uma ampliação dos seus servidores para inteligência artificial. E eles estão com uma previsão de até 2026 abrir oficialmente algumas fábricas, principalmente no Texas. 250 mil pés quadrados serão construídos lá em Houston, no Texas, e serão gerados aí mais de 20 mil empregos. Tá? Além disso, a empresa planeja dobrar o seu fundo de fabricação avançada, que hoje gira em torno aí de 5 bilhões, eles querem dobrar para mais de 10 bilhões de dólares para apoiar a fundação de uma nova fábrica. Na verdade, a TSMC já está saindo lá de Taiwan, indo para a Alemanha, alguns lugares da Europa, para alguns locais dos Estados Unidos. E a Apple quer ajudar com esse desenvolvimento de uma nova fábrica, claro, para que a empresa dependa menos de outros fornecedores e, claro, que dependa menos de um lugar tão perigoso que é Taiwan. Se a gente pegar a costa de Taiwan e a proximidade com a China e tudo aquilo que envolve a ilha, se a gente fizer uma análise geopolítica, em termos de estratégia, a geopolítica, a localização geográfica de Taiwan em frente à China, bem no mar, né, onde a China tem saída, suas rotas comerciais, suas rotas estratégicas e também militares, quando a gente olha no quesito mar, Taiwan tem tem uma localização muito importante, né, do ponto de vista geopolítico, estratégico, claro, além da parte tecnológica, semicondutores, e a Apple quer ajudar nessa construção de novas fábricas para poder, claro, se beneficiar com isso. Essa ajuda ela não é filantrópica, né? Porque se você entender como é que essa cadeia funciona, a Apple desenvolve seus próprios chips, M1, M2, M3, ou seja, a parte de desenvolvimento, a parte de criação, enfim, de projeto, né? E a TSMC fabrica. A TSMC tem aquelas máquinas de litografia com ondas muito curtas de ondas eletromagnéticas, né, para poder desenhar ali no wafer de semicondutor. E ela tem uma tecnologia única, a TSMC. Eu tenho, inclusive, vídeo aqui no canal explicando sobre como a empresa funciona. Eu também falei sobre a ASML, que é uma outra empresa que fornece as máquinas para a TSMC. E a Apple vem com esse investimento gigantesco. A maior empresa do mundo hoje vale em torno de 3,6 trilhões de dólares. Então, ela é muito relevante. Tudo aquilo que ela faz é relevante, tá? E aí a gente vai falar sobre outros aspectos também. A gente vai falar sobre o que aconteceu nos novos resultados da Berkshire Hathaway. Se a gente pegar agora, saiu o anual da empresa, o Warren Buffett destacou uma reserva de caixa, pessoal, de 334 bilhões de dólares. Se a gente olhar para alguns semestres atrás, alguns trimestres, a empresa tinha um pouco mais de 200 bilhões de dólares em caixa. E esse caixa já aumentou aí mais de 50%. E então, isso indica algumas coisas para a gente. O Warren Buffett está com dificuldade de alocação, né, de alocar tanto dinheiro em empresas. Isso é um ponto estratégico, tá? Eles têm uma posição muito grande na Apple, eles têm posição grande em Coca-Cola, eles têm posição em Chevron, em várias outras empresas, né? Mas agora, com tanto volume de dinheiro, de repente a um patamar de preços mais elevados, está fazendo a Berkshire aumentar sua posição em caixa. Tá? Mas, enfim, o Warren Buffett diz que nunca vai preferir manter ativos em dinheiro, ele prefere empresas, ele acha que consegue gerar muito mais valor investindo
em bons negócios, tá? Ele só está realmente alocando de forma mais estratégica e também talvez para entender o cenário de juros dos americanos. Lembrando, pessoal, que nós investidores, pessoa física, temos que ter um olhar muito diferente. A gente não pode olhar para uma estratégia de um grande hedge fund ou então para uma empresa igual a Berkshire, que tem alocação em ativos, utiliza parte do caixa ali das empresas de seguros e resseguros. A gente não pode olhar para esse tipo de estratégia e falar assim, vai servir para minha carteira. Não, é muito diferente, tá? Até porque eles usam outros tipos, outros instrumentos, derivativos, tá? Então, toma cuidado com isso. Não vai repetir o que os caras falam. É legal assistir entrevista de gestor. Eu adoro assistir, eu aprendo muito com esses caras. Mas eles têm uma pegada muito mais um viés muito mais de curto prazo, de entregar resultado, de bater índice no curto prazo para poder se manter atrativo, para poder captar mais recursos, para poder entregar resultado ali para o cotista também, né? Bom, a Berkshire aí no último trimestre completo, no quarto trimestre de 2024, aumentou em 71% seu lucro operacional, tá? Então a empresa está conseguindo se manter grande, né? Uma das preocupações de quem investe em Berkshire é como seria sem o Charlie Munger. Inclusive, o Warren Buffett destacou na sua carta agora o seu companheirismo. O Munger faleceu aí tem pouco tempo, com 99 anos, foi um grande parceiro de Buffett. Então, uma das preocupações para quem investe em Berkshire é como é que será a empresa sem Charlie Munger e sem Warren Buffett. Warren Buffett ainda está vivo, mas quem investe na empresa tem esse tipo de preocupação, mas acredito que já tem um corpo diretivo, já tem uma estrutura em termos de uma estrutura corporativa mais complexa, né? Não envolve, as escolhas de ativos não envolvem só eles. Então acredito que seja um risco mitigável, mas lógico que a gente só vai entender isso mais para frente. Bom, Warren Buffett deixou destacado aqui que as participações das empresas que eles têm continuam firmes e que eles querem maiores participações de algumas empresas japonesas, tá? Inclusive Mitsubishi. E falando ainda de Ásia aqui, a gente tem mais investimento em inteligência artificial nessa guerra comercial que a gente tem entre China e Estados Unidos, agora nessa guerra tecnológica por inteligência artificial. O Alibaba Group anunciou um investimento de mais de 380 bilhões de yuans, ou seja, mais ou menos 54 bilhões de dólares. Tudo isso em infraestrutura de inteligência artificial e computação em nuvem aí para os próximos 3 anos. Bom, se a gente pegar aí esse montante, vai superar aí o que a empresa investiu aí nos últimos 20 anos. Na verdade, acho que nos últimos 10, 15 anos. Então, realmente é um investimento bem substancial do ponto de vista que a empresa, não só o Alibaba, mas praticamente todas as grandes techs, tanto americanas, globais, e as empresas chinesas, por essa corrida aí para entender quem será o líder no setor. Claro, para diminuir custo, para aumentar a eficiência, trazer inteligência operacional também para as empresas, inteligência logística, tá? Cara, é assim, é uma corrida que a gente vai acompanhar aí. Enfim, tem muita coisa louca para se desenrolar. Outro aspecto importante que aconteceu recentemente foram as eleições, foi agora, né? As eleições na Alemanha. E foi a vitória, a gente teve a vitória de um partido conservador, que é a União Democrata Cristã. E, enfim, o mercado europeu gostou. Tá? O índice DAX lá da Alemanha subiu 0,8%, enquanto o MDAX subiu 1,8%. E o grande ponto aqui é como será a política fiscal. O euro acabou se valorizando também, refletiu um otimismo. E a gente, claro, tem que destacar que existe uma instabilidade política na Europa, e aí a gente tem alguns partidos de direita conseguindo tomar a frente. E se a gente fizer uma análise histórica aí, a gente teve sempre alternâncias de poder. A esquerda dominou por muito tempo, se a gente pegar é, uma, uma, uma forma histórica, entender o que aconteceu, a gente tem essas alternâncias, e agora como a Europa vem passando por alguns aspectos perigosos, principalmente a parte econômica, pós-pandemia também, a saída do Reino Unido da União Europeia. A gente tem alguns aspectos importantes. A Alemanha tem uma das maiores economias do mundo, tá entre as principais, top 4 ali.
Então é uma economia muito importante e a gente faz alguns, se a gente fizer alguns retrospectos e entender o que está acontecendo na Alemanha, a gente sabe que na média muitos alemãos, alemãos é embaçado, hein, Thiago? Caramba, muitos alemães estão preterindo trabalhar, assim, não querem trabalhar porque tem vários subsídios. Então a gente tem uma parte fiscal muito importante. A gente tem que ter uma. Dentro da Europa como um todo, se a gente pegar o europeu médio, muitos deles se acostumaram com uma vida um pouco mais tranquila e a gente sabe o que faz uma economia crescer, tanto da parte de geração de emprego e você conseguir ganhar mais, também tem a parte de consumo. Se você ganha mais, você consome mais, e a gente tem uma bola de neve positiva nesse aspecto. E a Alemanha, com esse novo governo, enfim, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas aparentemente o mercado está gostando. E para a gente fechar algo que foi realmente muito relevante também na semana, acabei deixando para o final, foi a Microsoft ter cancelado alguns contratos de locação de data centers. Se a gente vê a Apple investindo em tecnologia de inteligência artificial, e a gente vê a Microsoft retraindo, então a gente tem um aspecto importante aqui para a gente entender. Será que a infraestrutura de tecnologia que a gente tem, que tem sido cada vez mais crescente, ela não está superdimensionada? Ou será que muito pelo contrário? Será que ela está mal dimensionada, mas a gente vai precisar de muito mais investimento? E claro, como a gente analisa aí as principais empresas do mundo de tecnologia, se a gente pegar Amazon, se a gente pegar a própria Microsoft, Alphabet, Apple, se a gente pegar as principais empresas do mundo, as que valem mais, a Meta, a própria TSMC, a Broadcom, que a gente trouxe no canal recentemente também aqui, a gente vê um movimento de conseguir deixar a rede mais robusta. A gente vai ter que ter um ganho de eficiência nesse aspecto energético, porque data centers consomem muito, inclusive com a criação das criptomoedas, com a grande adesão às criptomoedas, o crescimento de fontes renováveis vai ser importante para a gente conseguir ter energia suficiente para tudo isso. Só que a Microsoft veio na contramão, trazendo aí algumas centenas de megawatts a menos ali dentro dos seus contratos. E aí, pessoal, bom, diz a empresa que após algumas aquisições, ela conseguiu reduzir ali o seu gasto energético, conseguiu trazer mais eficiência e ela não necessita de tudo aquilo que ela tinha alocado em termos de data centers, né? Mas por outro lado, eles já deixaram claro que tem um plano de investir mais de 80 bilhões de dólares em infraestrutura. E bom, tem um ritmo acelerado, a gente vê de inteligência artificial aí, o CEO destacou aí a necessidade por demanda de infraestrutura. O que eu vejo aqui, pessoal, é que tem uma alocação que precisa ser mais inteligente dos recursos, até porque estamos no momento de juros mais altos e dinheiro mais caro, tá? Mas claro que tudo que essas empresas elas tomam de decisão acaba afetando o mercado e todo mundo fica de olho. Mas tem um consenso, tá? Tá todo mundo investindo pesado. Tanto é que recentemente a gente teve a DeepSeek aí, que foi uma nova inteligência artificial generativa, falamos dela aqui também no canal, afirmando que teve um gasto muito menor do que, por exemplo, ChatGPT para poder entregar o mesmo resultado, e a gente já viu que isso caiu por terra, a Nvidia voltou a subir. Então temos sim as inteligências artificiais ficando cada vez mais inteligentes, né, do ponto de vista de quantidade de capacidade numérica e matrizes para poder chegar a um resultado cada vez mais preciso. Por outro lado, você vai precisar de uma infraestrutura tecnológica para poder entregar tudo isso. Não tem como, é um consenso do mercado. Todas essas empresas vão crescer junto. Inclusive tem REITs de data center que vão se beneficiar com tudo isso e a gente vai trazer um vídeo específico sobre isso aqui no canal em breve. Já está na pauta aqui. Eu vou falar sobre dois data centers dois REITs de data center bem importantes a nível global, com a parte de cabeamento também, infraestrutura de rede, parte de refrigeração, parte de estrutura como um todo para poder atender tudo isso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, que você é maluco, tá? Clica aqui embaixo, se inscreve. Gostou desse conteúdo? Já deixa o joinha aqui, deixa o like e ative as notificações. Toda semana a gente traz aí pelo menos 3 vídeos explicando o que acontece no cenário global e os principais investimentos
que podem mudar de fato a vida de vocês, assim como mudou a minha, tá? Investir em dólar, em ativos dolarizados, alocar o meu dinheiro de forma inteligente, fez diferença na minha vida, de uma pessoa que veio de uma infância muito difícil, enfim, já contei um pouco mais sobre minha história em outros vídeos, apesar de não gostar muito, mas acho que é importante vocês entenderem aí o que acontece por trás dos bastidores, para vocês se inspirarem e conseguirem também fazer de forma igual, tá bom? Então tamo junto, pessoal. Vou deixar esse outro vídeo aqui na tela para vocês continuarem acompanhando essa latinha, tá? Um abraço e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Se inscreve no canal para você poder acompanhar. Em breve terá um vídeo sobre os REITs de data center. Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.